E sou eu que passo as aulas, então, né? Bom dia. A gente vai começar agora nossas aulas virtuais, online do SAIS. E aí a gente tem alguns avisos para dar para vocês. O primeiro é que a gente está cumprindo todas as normas de segurança e de higiene, tá? Para a gente ter toda uma segurança para todos os profissionais que estão desenvolvendo esse trabalho para vocês. A outra coisa é vocês, para ficar mais visível aqui, tá certo? E se por acaso, em algum momento vocês perderam alguma aula, precisar sair por algum motivo, as aulas vão ficar gravadas na playlist do YouTube, então fácil, vocês podem acessar essas aulas a qualquer momento, tá certo? Então, nossa aula hoje vai ser sobre o capítulo 1 do sexto ano, e a gente vai contemplar os seguintes assuntos. Nós vamos falar sobre os elementos essenciais da narrativa e os elementos do enredo, né, o que compõe o que é que um texto tem que ter, classificação também. Então, aqui é uma revisão de tudo que vocês viram no capítulo 1, sobre o capítulo 1 do livro 6 do SAIS, tá? Nós temos aqui uma imagem do Peter Pan, porque é um texto, de alguma forma, um texto narrativo, então a gente contempla o que é um texto narrativo, a gente contempla também o que é que vai ser um enredo, tá? Então, aqui a gente coloca para vocês os elementos da narrativa. Nós temos enredo, nós temos a personagem, nós temos o narrador, o tempo e o espaço. Então, esses elementos aí, o enredo, vocês podem entender como se fossem os fatos. Porque o que acontece? Todo o texto narrativo, a descrição tem características básicas, que a dissertação, o texto dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo tem características básicas, a narrativa tem esse fato, nós vamos chamar que são os enredos, é um enredo, no caso, são, digamos assim, são os fatos que organizam a narrativa. Então, precisa ter isso, né? Você não pode contar uma história se não tiver um contador, que nós vamos chamar de narrador. Nós não podemos contar uma história se não tiver um enredo, que no caso são os fatos. Nós não podemos contar uma história se não tiver personagens, então todos esses elementos são elementos fundamentais. E aí nós temos aí a questão do tempo. O que é o tempo? Vai me dar as opções de gêneros textuais. Vou dar um exemplo para vocês aqui, uma coisa bem rápida. Quando você pega, por exemplo, uma fábula, a fábula, o tempo e o espaço dela não são muito precisos, né? Você percebe que diz assim, é numa floresta, num local, né? Em um local distante, então não tem uma precisão, não existe assim, foi na cidade de São Paulo, foi na cidade de Fortaleza, no dia 20 de abril, não é assim que funciona, é uma coisa muito mais leve, é uma coisa muito mais imprecisa. Quando você vai para a notícia não, a notícia ela é mais forte na questão temporal, na questão de quando é que acontece, né, da questão de onde isso acontece, então tudo isso aí tem características que vão fazendo que nós temos gêneros textuais. Então, nós temos a fábula, nós temos o conto, nós temos a crônica, nós temos a notícia. Então, tudo isso aí é o quê? São esses elementos da narrativa que eles vão se organizando de formas diferenciadas. Então, nós temos o enredo, nós falamos há pouco, é a questão dos fatos, que organizam toda essa narrativa. Nós temos as personagens, que são as pessoas, né? São os personagens, quando eu falei pessoas, mas dependendo pode ser objeto, dependendo pode ser animal, então vai depender do gênero textual que nós vamos abordar. Mas existem personagens, são aquelas, digamos, criaturas que dão vida aos fatos, né? Que fazem os fatos acontecerem. Nós temos um narrador, que aí vocês devem, com certeza, lembrar que nós temos dois tipos de narradores, nós vamos falar isso mais, vocês vão lembrar, com certeza, que nós temos o narrador personagem, que é quando a pessoa que está contando a história, ela vivenciou aquela história. Então, é um narrador, porque ele está contando, e ele é personagem por quê? Porque ele está envolvido nessa história. E esse envolvimento dele pode acontecer de algumas maneiras. Ele pode ser um personagem principal, e ele pode ser um personagem secundário. Então, vai depender do que vai ser contado. Tá? Mas ele é personagem porque ele está vivenciando aquilo ali. Nós temos um narrador observador, que é observador por quê? Porque ele está simplesmente observando ali o nome já é autoexplicativo, tá? Porque ele está dizendo o quê? Ele está informando, ele está contando algo que ele simplesmente presenciou. É como se nós estivéssemos na janela da nossa casa, presenciando algum acontecimento. Então, eu não estou envolvido naquele acontecimento, né? No primeiro momento. Eu não estou envolvido naquele acontecimento, eu estou simplesmente observando, é como se estivesse passando um filme à minha frente. O narrador onisciente, ele é um tipo de narrador observador. Só que o onisciente, esse prefixo, no caso, ele tem ciência de tudo quanto há. Né? Quando a gente fala, por exemplo, que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, por quê? Porque ele tem ciência de tudo isso. Então, a mesma coisa acontece com o narrador onisciente. Ele não só observa
as coisas, mas ele também faz revelações muito íntimas dos personagens. É como se ele tivesse todas as características, todas as informações possíveis e impossíveis dos personagens. Ele tem, digamos assim, ele tem um DNA do personagem. Então, ele é muito mais, digamos assim, invasivo, ele tem muito mais características do que o observador, mas os dois são observadores. Só que o observador, você está presenciando ali algo que aconteceu na sua janela, você está só vendo. No onisciente, não. É como você estivesse vendo, mas você sabe todos os desejos, todos os medos, todos os anseios, digamos assim, dos personagens de forma mais íntima. Então, ele é, digamos assim, ele é mais potente. Não é à toa que o nome é onisciente, quer dizer, esse radical quer dizer tudo, quer dizer totalidade aí, tá? E aí tem coisas importantes que nós precisamos lembrar. O narrador-personagem, obrigatoriamente, ele tem que ser em primeira pessoa. Por quê? Porque ele presencia aquela história. Então, se ele presencia a história acontece só comigo, eu vou usar muitas vezes o eu, ou todos os pronomes que estão relacionados à primeira pessoa do singular. Se, por acaso, eu for contar uma história que acontece comigo e outras pessoas, aí é diferente. Aí eu vou passar a usar o nós. Mas isso não quer dizer que em algum momento eu não possa usar o eu também. Uma não exclui a outra. Uma não torna inválido a outra. As duas podem acontecer sem nenhum problema, tá? E elas podem coexistir, mas vai depender do gênero textual abordado. Aí vai prevalecer a primeira pessoa do singular e dependendo do outro gênero prevalece a primeira pessoa do plural. Mas o que a gente tem que lembrar é que vai ser o quê? É a primeira pessoa. Não importa se é a primeira pessoa do singular ou do plural, tá? No narrador observador, narrador onisciente, aí obrigatoriamente é em terceira pessoa, porque eu estou na janela da minha casa, como eu falei há pouco para vocês. E aí eu estou só vendo, então eu não tenho que, eu não me insiro na história, né? Então o máximo que eu posso ficar é contar aquilo ali tudo em terceira pessoa, tá certo? Nós temos aqui os elementos essenciais do enredo. Quais são os elementos essenciais do enredo? Isso aqui, digamos que é uma estrutura meio que padrão do enredo. Primeira coisa, enredo vem em que sentido? Porque enredo, então a mesma coisa, então por que pego essa palavra e eu jogo num texto narrativo? Porque num texto narrativo bem escrito, um fio vai estar ligado a outro fio. O que é que seria esse fio? Seria o fato. Então, você tem um fato, né, um acontecimento, que vai ser conectado a outro fato, vai ser conectado a outro contexto, ela vem do mesmo radical da palavra tecido, porque eu estou juntando as partes, é como se eu tivesse pegado uma agulha, e pegado tá certo, tá? Só lembrando disso. É você pegar uma agulha e você ir juntando essas partes para você formar um todo. A mesma coisa acontece com a questão do enredo. Então, o enredo é você organizar essas partes ao ponto que, quando eu termine, eu consiga formar um tecido bonito. O que é que seria o tecido bonito? Seria a minha história. Então, como é que eu vou organizar isso aí? Existe uma situação inicial. Essa situação inicial, vamos organizar um texto, né, como nós estamos falando aqui de sexto ano, vamos organizar um texto com 3 parágrafos, com 4 parágrafos, no máximo com 5. Mas eu acho que 3, 4 parágrafos para vocês está muito bom. Como é que funcionaria isso aí? Nós temos uma situação inicial, que é o equilíbrio. O que é essa situação inicial? É quando esses elementos, né, eles são apresentados de forma muito inicial, eles são apresentados de forma muito introdutória, né? Você começa a apresentar esses elementos, né? Então, quem são os envolvidos na história? Lógico que mais na frente podem aparecer mais elementos sem nenhum problema, mas você diz mais ou menos onde é que acontece, quando acontece, você traz os fatos, né? Porque você vai contar um texto narrativo, então tem que ter fato, né? Nós temos uma complicação, digamos que a complicação seria no momento que esses elementos todos, o tempo, o espaço, o personagem, os fatos, eles começam a acontecer, eles começam a vir com mais à tona. Principalmente a questão dos personagens do fato, porque o tempo e o espaço, eles vão aparecendo ali, né, vão dizer, é o pano de fundo. Mas o forte mesmo do texto narrativo vai ser o quê? Vai ser os fatos e vai ser as personagens. Então, a complicação maior, tá certo? O clímax é o momento de maior tensão. É o, digamos assim, quando você pega a história, é quando se você parasse a história ali, você quisesse automaticamente avançar para descobrir o que é. Então, o clímax é um momento de maior tensão. Eu sempre comparo a questão do elemento narrativa como se fosse uma montanha-russa. Então, vocês entram no carrinho, e aí, entrar no carrinho seria a fase inicial, né? Aí você diz assim, meu Deus, onde foi que eu me meti? Então, é mais ou menos isso que acontece num texto narrativo. É o momento de maior tensão, é quando você quer chegar logo no final do texto para descobrir como é que aconteceu. E aí, você desce a montanha-russa. Quando você desce a montanha-russa, você entra num desfecho.
O que é o desfecho? Nada mais é do que a conclusão. Todo texto precisa ter conclusão. Um texto, quando ele não tem conclusão, é como se você tivesse um início para um novo texto, para um novo capítulo, digamos assim. Então, obrigatoriamente, ele tem que cumprir essas fases, porque você precisa dar um fim para o seu texto. Como é que você vai dar esse fim para o seu texto? Vai depender de como você vai querer trabalhar. Você pode trabalhar com um final feliz, você pode trabalhar com um final triste, você pode trabalhar com um final engraçado, né? Então, assim, ele traz um final engraçado, ele traz um final triste, aí vai depender do que você quer abordar, tá? Agora, todas essas informações, elas têm que estar muito focadas nas instruções do meu texto narrativo, porque às vezes você vai fazer uma prova e, obrigatoriamente, é dito para você fazer um desfecho feliz. Então, você tem que, obrigatoriamente, fazer um desfecho feliz. Ou você vai fazer uma proposta que tem que ter um desfecho triste. Então, você, obrigatoriamente, tem que fazer um desfecho triste. Então, atentem, né? Quando o texto é livre, aí você decide. Aí é a sua autoria. Mas quando o texto ele tem regras a ser cumpridas numa proposta de redação, nós temos que obedecê-las. Porque é a partir dali que vai sair uma nota. Então, né, vocês viram isso, independente que você está com livro SAIS, você não está com livro SAIS, você consegue ver isso aí em qualquer livro do sexto ano, quando você trabalha com os elementos. O que é classe gramatical? É um conjunto de palavras que possuem a mesma função. Quando nós pegamos a língua portuguesa, nós temos 10 classes gramaticais. Nós começamos com substantivo e, na maioria das vezes, nós terminamos com interjeição. Então, todas essas classes, elas contêm palavras que possuem a mesma função. Então, qual é a função do substantivo? A função do substantivo é nomear as coisas que estão à nossa volta. E o que é nomear? É dar nome. Então, por exemplo, há 100 anos não havia celular. Então, quando o celular apareceu, foi que ele precisou? Ele precisa ser batizado. É como se fosse uma criança que nasce. A criança nasceu, ela precisa de um nome. Quem faz isso? É o substantivo. Então, todas as línguas, língua portuguesa e todas as línguas que você imaginar, a primeira classe que as pessoas estudam quando vão estudar a língua daquele país são os substantivos, porque eles que dão um nome à nossa volta, as coisas que estão à nossa volta. Então, eles vão dar nome a tudo que você imaginar. Quem faz isso é o substantivo. Então, os substantivos são palavras variáveis. Por que variáveis? Porque elas podem ir para o feminino, elas podem ir para o masculino, né? Elas estão no masculino, elas podem ir para o feminino, elas são femininas, elas podem ir para o masculino, mas a gente vai ver mais na frente que às vezes tem substantivos que só tem masculino, só tem feminino, desejos e ideias. Ou seja, ele vai nomear tudo que está à nossa volta, tá? Então, coloquei aqui para vocês alguns exemplos de coisas que nós convivemos, né, nós conhecemos. A gente não convive com Saci Pererê, mas a gente já ouviu falar dele, né? Mas aí nós temos a questão Deus, nós temos a questão coração, relógio, uma cadeira, e aqui você tem um ser, por exemplo, casa, você tem casas, você tem aluno, você tem alunos, né? Então ele varia de singular a plural. Ele pode variar de grau também, né? A gente tem, por exemplo, carro, você tem carrinho, você tem carrão, carro grande, carro pequeno. Então existe essa flexibilidade. Então por isso que ele é uma palavra variável, tá? Que serve para dar nome às pessoas. Então, aqui você tem nome de pessoas, Elisa, você tem aqui o nome do Marcos, então nomeia as pessoas que estão à nossa volta. Ele dá nome às qualidades, ó, a beleza das flores, a grandeza do mundo. Então, ele dá nome a essas qualidades, né? Tanto as qualidades, mas também aos defeitos, né? Então, não é só obrigado a ser coisa boa, não. Ele também faz isso para coisa ruim também, ok? Nós temos aqui a nomeação aos sentimentos, a amizade, o amor, né? A vida, né? A compaixão, a fraternidade, a esperança, né? Então, a gente também, os substantivos fazem essa função, tá? Nós temos aqui os objetos que estão à nossa volta. Você tem tênis, você tem caixa, você tem apagador, você tem lousa, você tem caderno, você tem livro, você tem lápis, lapiseira. Então, as coisas que estão à nossa volta, nós vamos chamar de objetos, digamos assim, né? Nós temos os lugares. Os lugares são, que alguns livros podem trazer para vocês, é um nomezinho diferente para o pessoal do sexto ano, chamado topônimo. O que é topônimo? São lugares físicos, né? Ou imagináveis, né? Nós temos aqui, no caso, o aeroporto, que é um local. Nós temos aqui a lanchonete, que também é um local, mas também você poderia ter nomes de cidades, você poderia ter, por exemplo, ali Fortaleza, você poderia ter Belo Horizonte, você poderia ter um nome de um continhão reais ou imaginários. Você tem aí o Saci, a fada, o Papai Noel, o homem, então você tem aqui seres imagináveis, né? Seres imaginários, no caso, desculpa, e aqui você tem um ser que é real, que a gente convive, o homem, a mulher, a criança, né, o adolescente, o jovem, então ele nomeia tudo que está à nossa volta. Todas as coisas que estão à nossa volta, elas são nomeadas. Quem faz isso é o substantivo, tá? Palavra substantivada. O que é você substantivar uma palavra? É você botar o familiar, o canto matinal e o amanhecer.
Quando você pega a palavra canto e quando você pega aqui a palavra amanhecer, amanhecer, no caso, é um verbo. Mas quando você bota o amanhecer, você transformou o verbo em substantivo. Então, isso aí acontece. Então, quando você faz isso aqui, o que é que aconteceu? Você transformou o verbo em substantivo. Quando você pega, por exemplo, você pega a palavra jantar. A palavra jantar é verbo. Quando eu digo assim, eu quero jantar, né? Então, aí ele está como verbo. Mas se eu disser assim, o jantar foi ótimo, você transformou o verbo em substantivo. Então, toda vez que você transforma alguma coisa que não é substantivo em substantivo, você está fazendo a questão da derivação, palavra substantivada. É você substantivar algo, é você transformar alguma coisa em substantivo. Vou dar outro exemplo para vocês. Nós temos aqui, por exemplo, a palavra belo, né, que é um adjetivo. É quando você diz assim, o belo deve ser admirado. Quando eu digo belo, é a questão da beleza, né? Então, você transformou o adjetivo em substantivo. Quando você pega, por exemplo, nunca. Nunca é um advérbio. Aí você diz assim, o nunca não deve ser dito. Quando você diz o nunca, esse o, né, o artigo que você colocou antes da palavra nunca, você transformou ela em substantivo. E aí o que acontece? Ela muda a classe. Ela era um advérbio, passou a ser um substantivo. Então, a gente faz isso tranquilamente durante o dia, a gente faz isso quando a gente está escrevendo, isso é um processo tranquilo, é um processo real que a gente pode fazer a qualquer momento, é você transformar alguma coisa em substantivo, tá certo? Beleza? Vamos lá. Outros exemplos, né? No Rio, Fla-Flu pode ser sinônimo de confusão, pode dar Fla-Flu na festa, na praia, no vermelho, preto, isso são cores, são adjetivos. Quando você bota o vermelho, quando você bota o branco, você está transformando também em substantivo, tá certo? Como é que funciona a classificação de substantivos? Nós temos a classificação de substantivos no sentido primitivo derivado. Então, no caso primitivo e derivado, nós temos aí fogo, casa, são primitivos, porque ela não veio de outra palavra. Nós temos aí casarão e fogueira, elas vieram de outra palavra, né? Casarão veio de casa e fogueira veio de fogo, então, obrigatoriamente, elas derivam de outra palavra. Então, a palavra primitiva e derivada é a questão da origem da palavra. Nós temos aqui a questão simples e composto. Simples e composto está ligado à formação. Ela tem um radical, ela tem uma base, ou ela tem duas bases ou mais. Então, nós temos aqui, ó, fogo, fogueira. Embora ela seja uma palavra derivada e essa aqui seja primitiva, mas as duas têm um radical só. Quando eu reduzo essas duas, eu chego na palavra fogo. Então, o que acontece? Elas são palavras simples. Agora, quando eu vou para passatempo e onça pintada, elas são palavras que elas são compostas, né? Passatempo, eu tenho duas palavras aqui, passa e tempo, e onça pintada eu tenho duas palavras aqui também. Então, o que acontece? Eu tenho duas palavras aqui e duas lá, então eu tenho dois radicais. Pode ser três radicais, professor, sem nenhum problema. Por exemplo, a palavra por fogo, ela é primitiva e ela também é simples, tá certo? Uma é porque o substantivo tem que ser primitivo ou derivado, tem que ser simples ou composto, mas ele tem que pegar uma característica de cada uma dessas aqui, ok? Nós temos comum, próprio e coletivo, está ligado à nomeação. Tá? Então, por exemplo, comum, ele nomeia os seres de uma mesma espécie. Então, eu tenho um homem, eu tenho, por exemplo, planeta, eu tenho a palavra cidade, então eles nomeiam seres de uma mesma espécie. Quando eu venho para o próprio, porque o próprio é uma espécie. Quando eu vou para Lucas, Leonardo, eu estou falando o quê? É um ser específico de uma determinada espécie. Então, por isso que eles são grafados com letra maiúscula, porque é substantivo próprio. Quando você tem país, é qualquer país, é os seres de uma mesma espécie, os países. Quando eu vou para Brasil, né, quando eu vou para os Estados Unidos, quando eu vou, por exemplo, para a França, o que é que acontece aí? Eu tenho particularizações, eu estou individualizando. Não é mais qualquer um, eu estou pegando um num grupo e estou dando um nome. Então, ele obrigatoriamente recebe a letra maiúscula. Tá? Nós temos aqui coletivo, que é um conjunto de seres da mesma espécie. E aqui vale a pena a gente fazer uma observação para vocês. Não fiquem preocupados em sair decorando todos os coletivos, tá certo? Porque não é questão de prova a gente cobrar coletivos para vocês. O que é que pode acontecer? Tem alguns coletivos que nós temos a obrigação de saber, né? Por exemplo, fauna está ligado aos animais, flora está ligado à vegetação, arquipélago de ilhas, né? Então são coisas mais comuns do nosso dia a dia. Mas uma coisa muito específica não tem necessidade. Você pode olhar, pode ler, você pode achar isso fácil nos livros de vocês, tá? E aí é bom para a gente aumentar o nosso vocabulário, mas não fica preocupado em sair decorando todos os coletivos, porque não é isso que é cobrado em prova. A gente tem que ter a noção de coletivo que é um coletivo, é um substantivo que está sendo usado num singular, mas ele tem valor de plural, porque ele está falando de um conjunto de seres de uma mesma espécie, tá certo? E aí nós temos coletivos bem específicos, como eu falei para vocês, fauna, obrigatoriamente tem que ser de animais.
né? Flora, obrigatoriamente tem que ser manada, são animais de grande porte, mas manada pode ser de elefante, pode ser de girafa, pode ser de rinoceronte, então não existe uma coisa específica. A mesma coisa quando você fala bando. Bando pode ser de tanta coisa, pode ser de aluno, pode ser de professor, né? Então pode ser de aves. Então tem coletivos muito específicos que só pode ser aquilo ali, e tem coletivos que eles são mais abrangentes, eles são universais, tá certo? No caso do concreto e do abstrato, aqui está ligado à tipologia. Então, concreto é aquilo que não depende de alguém para existir. Então, nós temos aqui o homem, você tem fogo, Lucas, e abstrato depende de alguém para você perceber. Então, no caso, você tem certo? E a gente está parando por aqui hoje, e aí a gente volta, se Deus quiser, amanhã com nova aula para vocês. Tá ok? Tchau. Obrigado. Eu acho que ainda faltou mais coisa, mas aí... Hã?
Cinelli, professor de ciências, e estaremos aqui para dar um conteúdo referente à primeira etapa, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, dando ênfase a essas aulas para vocês, está seguindo todo um protocolo de segurança em relação à higienização do ambiente, higienização de todos os materiais, para que a gente possa estar super seguro e transmitir essas aulas com uma ótima qualidade para vocês que estão em casa. Quanto à questão da resolução da imagem, se não estiver muito interessado, sendo transmitido ao vivo, porém vai ficar disponível no YouTube para que você possa assistir quantas vezes você necessitar, pausando, verificando as informações dos slides, vendo com toda a tranquilidade necessária, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso conteúdo, lembrando a revisão do capítulo 1, sexta série. Então, capítulo 1, percebendo o mundo. Vamos estar trabalhando esses conceitos relacionados aos sentidos. Os sentidos do ser humano. Interessante nós frisarmos, nós temos os olhos, que seriam os órgãos responsáveis pelas captações, né? Olhos, orelhas, língua, nariz e pele, que estão responsáveis pelos 5 sentidos. Os olhos que captam os estímulos da visão, as orelhas que vão captar os estímulos da audição, a língua capta os estímulos da gustação do paladar, para que você possa sentir os sabores, o nariz, que vai captar o sentido do olfato, e, por fim, a pele, que capta os estímulos do tato. Lembrando que todos esses órgãos vão captar os sentidos e vão transmitir para que seja interpretado no nosso cérebro. É onde acontece a interpretação desses estímulos. Então, são captados, direcionados através do sistema nervoso e direcionado para o nosso cérebro. As percepções de informar, eles vão seguir o mesmo critério em relação à transmissão das informações. Quais? Primeiro, o estímulo. Você recebe o estímulo, que pode ser o estímulo tátil, o estímulo sonoro, o estímulo olfativo. Então, vai de acordo com os 5 sentidos, o estímulo vai vir. Consequentemente, eles vão ser passados para as células sensoriais, que estão presentes em cada um desses órgãos, e depois o sistema nervoso central recebe as informações e faz a interpretação. Então, lembrando, é esse fluxo. Estímulo, células sensoriais, sistema nervoso central. Vamos começar agora a falar especificamente cada um desses 5 sentidos. Começando, então, pelo olfato. Interessantíssimo nós falarmos que ele nos permite sentir os cheiros presentes no ambiente. Então, vai possibilitar com que os odores que estão no ambiente possam ser imagem justamente desse sistema. Então, nós temos as narinas, ou seja, 2 narinas, uma esquerda e outra direita, e as cavidades nasais também. As sensoriais se localizam no interior das cavidades nasais. Então, no teto da cavidade nasal, ou seja, das fossas nasais, você tem estruturas que seriam as células sensoriais que vão captar esses estímulos, no caso, esses odores, e vai levar diretamente para o bulbo olfatório, que está na parte superior. Então, nós temos as partículas que estão no ambiente, as substâncias que vão entrar pelas narinas, passam pelas cavidades nasais, que leva a informação para o cérebro. Então, esse é o sistema relacionado ao olfato. Gustação. Então, na gustação, que seria para que você possa sentir o gosto, o sabor, o paladar dos alimentos ou de várias substâncias, nós temos o seguinte: é o sentido que nos permite sentir o gosto, como eu falei agora há pouco. As células sensoriais da gustação estão reunidas nas papilas gustativas. Então, essas células sensoriais, como eu falei, vão estar presentes em todos os órgãos, em todos os sentidos. Nós temos as células sensoriais específicas para a gustação, que vão estar presentes reunidas nas papilas gustativas, que estão localizadas em maior quantidade na superfície da língua. Então, na língua, nós temos aí essa captação dos sabores, dos gostos, que são captados por essas células sensoriais. Lembrando, vai possibilitar a questão da sensação de vários gostos, né? Como o doce, o salgado, o amargo, o azedo e o umami, né? O umami presente no tomate mais maduro, no molho shoyu, tem relacionado à percepção do tato e à pele, né? Que é o nosso maior órgão do nosso corpo. Cobre toda a superfície corporal, então o maior órgão presente no corpo é a pele. E depende de estruturas que percebem e diferentes informações. Elas recebem as informações, essa percepção como a pressão, o quente, o frio, todas essas sensações são justamente captadas pela pele.
e possuem estruturas na pele que são justamente as terminações nervosas, que vão captar os estímulos, consequentemente, vai fazer todo aquele fluxo que eu já informei. Capta os estímulos, vai passar pelas células sensoriais. O tato. Audição. Audição, outro sentido de muita importância, onde nós temos aqui como a captação, responsável pela captação, as orelhas, né? No caso, estão captando as ondas sonoras que vêm do ambiente e são direcionadas para a região mais interna. Então, o órgão do sentido da audição é a orelha. Nós temos aqui uma representação gráfica do sistema auditivo, onde nós temos o pavilhão auricular externo, que é a nossa famosa orelha, aí, que nome bonito, né? Pavilhão auricular externo. Então, ele vai receber, vai captar essas ondas sonoras, vai ser transmitida pelo canal auditivo, vai fazer vibrar através de 3 ossículos, né? Então, dentro do nosso ouvido, e aí vão para as células sensitivas, que vão ser passadas depois para o nervo auditivo e ser transmitido para o cérebro. Então, esse é mais ou menos o percurso que é feito para que você possa interpretar um som. Então, isso em questão muito rápida. Os estímulos chegam às células sensoriais através das ondas sonoras. Então, essas ondas sonoras vão sendo captadas e transmitidas para o sistema. A visão. Então, nós temos aqui o outro sentido que está relacionado principalmente com os olhos, né? Os olhos são, então, os órgãos responsáveis por captar. Então, de forma bem poética, costumam falar que os olhos são as janelas mas a informação real da visão, ou seja, as imagens são formadas no cérebro, uma região específica na parte occipital do cérebro. A luz penetra nos olhos, atravessa a estrutura e vai até o seu interior. Nós vamos detalhar, inclusive, isso em outros capítulos, quando nós trabalharmos a questão da formação da imagem. Existe no cérebro uma região específica para receber os estímulos que seria um nervo óptico. Isso chegamos ao término dessa revisão. É um capítulo relativamente curto, capítulo inicial da primeira etapa. Temos características relacionadas aos 5 sentidos. Como eu falei para vocês, teremos outras aulas, inclusive hoje eu tenho um encontro com vocês para falar. Obrigado.
E hoje a nossa aula será sobre números egípcios, sistema de numeração romano e decimal. Então, primeiramente, um grande abraço aí para os nossos alunos do 6º ano, de maneira especial para os meus alunos, meus príncipes, minhas princesas e os meus cuticutes. Galerinha, então vamos lá. Olha só, primeiramente, nós temos aí o sistema de numeração dos números egípcios. Tá. Nos números egípcios, esses são os símbolos que representam as quantidades. Galerinha, então nós temos aqui um bastão que representa 1 unidade, nós temos o calcanhar que representa 10 unidades, nós temos o pergaminho que representa 100 unidades, e assim sucessivamente. Você não vai precisar ficar preocupado em memorizar, até porque na própria prova do Enem, que já caiu uma vez, não vai importar. Tanto faz, galera, aparecer um bastão e um calcanhar, que vai dar 1 mais 10, que dá 11, ou, beleza? Olha só, cada símbolo pode ser repetido até 9 vezes, galera. Não pode ter aí 10 vezes. Vamos ver por quê. Bem, primeiramente, se eu tenho um bastão, então ele pode ter uma repetição de até 9 vezes. E aí, representando então, como um bastão vale 1, representando 9 unidades. E um outro exemplo, a flor de lótus. Se eu tenho aqui 9 símbolos, como eu já falei, só pode ser repetido 9 vezes. E quando eu precisar repetir 10 vezes, na verdade, eu devo, por exemplo, novamente com flor de lótus, você não vai usar 10 símbolos, você vai colocar um dedo. E o dedo representando justamente 10.000. Quero ir para o sistema decimal. Bem, nós sabemos aqui, então, que o calcanhar vale 10, eu tenho 3, e aqui o bastão vale 1, e eu tenho 2. Então, eu vou colocar na forma de adição, porque o sistema, inclusive o sistema egípcio, ele só é o sistema de adição. Como eu já frisei no item A, o bastão vale 1 unidade, o calcanhar vale 10, então nós temos essa soma, que vai dar como resultado 22. No nosso item C, nós temos aí, agora apareceu o pergaminho, hein, galerinha? E aí você vai verificar a soma e vamos ter como resultado 211. Galerinha, item D. No nosso item D, nós temos aqui agora o pergaminho aparecendo 3 vezes, o calcanhar 1 vez e o bastão 1 vez. Vou substituir os valores pelo nosso sistema decimal e eu tenho aqui então essa soma, que vai ter como resultado 311. Galera, e no nosso item E, esta soma, que vai dar 1.110. Galera, basicamente, nos números egípcios, você precisa dessa compreensão. Eu vou deixar uma perguntinha para você. Qual é o maior número que eu posso representar no sistema egípcio? Vai, faz depois desse desafio, mas continua acompanhando o titio. Anota aí e faz depois. E diferentemente dos números egípcios, os números romanos, eles utilizaram as letras do nosso alfabeto. Olha só, o I representando 1, o V representando 5, o X representando 10, o L representando 50, o C representando 100, um relógio em que os valores estão aí nos números romanos. Nós temos também nos livros, né, o volume 1, volume 2, volume 3. Nós temos também em placas de avenidas, né, temos avenidas aí, Rua João 23, por exemplo, que aparecem no sistema de numeração romano. Símbolos I, X, C e M, somente estes símbolos podem ter até 3 repetições seguidas. Grava bem, preste atenção. Somente estes símbolos. Aí você pode já estar se perguntando, mas titio, por que é que o V não pode aparecer então 2 vezes? Olha só, se você coloca o V 2 vezes, seria 10. Mas o 10 você já tem o X. Por que é que o L também não pode aparecer 2 vezes? Porque você tem o C, que representa 100. E assim da mesma forma com o D. Eles não podem ter repetições seguidas, beleza? Outra observação, galerinha. E essa daqui é onde a galera começa a se confundir. Então, fica atento, fica atento. Olha só,
eu tenho dois símbolos iguais, então eu vou fazer uma soma da sua representação. 1 mais 1, 2. Os símbolos aqui estão em ordem decrescente. Galera, pega essa visão, pega essa visão. Símbolos em ordem decrescente, eu irei somar. Você também vai somar 50 mais 10, 60. E 500 mais 100, 600. Então, assim, fecha aqui a visão, somar. Pegou a visão, fechou. Próxima observação. Se eles aparecerem em ordem crescente, como assim, titio? Eu tenho aqui o 1 e tenho aqui o 5. Eu tenho aqui o 1 e tenho aqui o 10. Eu tenho aqui o 10 e tenho aqui o 50. Eu tenho aqui o 100 e tenho aqui o 500. Ou seja, em ordem crescente. Pega a visão? Mais uma vez. Você irá e 500 menos 100, 400. Galera, agora, olha só. Última regrinha. Quando dá 100 vezes 1.000, 100 mil. E mais um outro exemplo, o D. O D não vale 500? Então, 500 vezes 1.000, 500 mil. Agora, vamos aí, galerinha, exercitar. Bora trabalhar um pouquinho. Pessoal, dica feroz. Feroz mesmo. Olha só, 37 eu quero transformar para os números romanos. Então, galerinha, primeira coisa, decompõe o 37. Decompõe. Como assim? 37, 30 mais 7. E aí ficou fácil a visualização. Você vai lembrar que o 30 vai ser formado pelo x em repetição 3 vezes. E depois o 7 você substitui pelo v e i. Galera, esse daqui, geralmente, para transformar para decimal, aparece uma dúvida. Aparece aí uma casquinha de banana. Mas você vai ficar atento, hein? Que você está tendo aula aí com o titio. Preste atenção. Você vai primeiro substituir os valores. Substituiu. Galera, passa a visão, passa a visão. Opa, a sequência aqui está em ordem decrescente. Tem alguém que está quebrando a sequência? Do 50 para o 10. Beleza, ordem decrescente. Igual, igual. Beleza, ordem decrescente. O 82. Galerinha, então esta simbologia 600 mais 6, e aí você vai lá lembrar, quem é que representa 600? Opa, o seu símbolo do 500 e o seu símbolo do 100. Substitui e já formou aí a tua representação. Beleza, galerinha? Próximo tópico, olha aqui. Pessoal, substitui os valores. Não vai fazer de cabeça não, porque vai que desliza aí na casquinha, né? Vamos lá. Bem, pessoal, beleza. Está em ordem decrescente, está igual, está massa. Opa, galerinha, beleza, mas aqui quebrou, ó, virou ordem crescente. Pessoal, quando quebra, quando vira ordem crescente, você vai subtrair. Show! Então, olha só, acompanha esse próximo slide, que esse slide fecha essa ideia, galera. Olha que sucesso. Massa, né, gente? Massa. Olha aí. Então, 10, ou melhor, mais, e este mais vai ser com o resultado dessa subtração. Pessoal, então o resultado dessa soma, você vai ter 704. Galera, 1028. Mais uma vez você irá decompor, 1000 mais 20 mais 8, aí você vai lembrar, o 1000 representa quem? E aí substitui os valores e tem aqui a sua representação. E o último exemplo, nós temos, substitui os seus valores. Galerinha, bem aqui já quebra, ó. Você tem aqui uma ordem crescente. Opa, ordem crescente você vai subtrair. Então, olha o próximo decimal, ele tem 10 símbolos. E nós temos aqui do 1 ao 9. Você está se perguntando, isso mesmo. E o 0? Bem, o 0, ele foi o último a ser usado. Mas é justamente isso que caracteriza, então, os números decimais. Pessoal, os algarismos decimais. Olha só. Então, aqui o sistema decimal, pessoal, ele tem a sua tabela, ele é organizado em classes e ordens, e a cada 3 ordens eu tenho uma classe. Por exemplo, estas 3 primeiras ordens, classe das unidades. Estas 3 seguintes, dos milhares,
milhões, bilhões e assim por diante. Galerinha, olha só, então, como é que representa cada algarismo dependendo da sua ordem. Bem, a unidade realmente vale 1. Depois, o 2 representa 20 unidades. O 3, como está na terceira ordem, 300 unidades. O 4, como está na quarta ordem, unidade de milhar, 4.000 unidades. E da mesma forma, o 5, representando 50.000 unidades. Beleza, galera? Então, acompanhe aqui agora alguns exemplos para podermos aí fixar melhor. Pessoal, observe esse numeral e responda as perguntas a seguir. Esse numeral tem quantas ordens e quantas classes? Galerinha, para saber a quantidade de ordens, você vai contar a quantidade de algarismos. Bem, se ele tem 5 algarismos, 5 ordens. E para saber a quantidade de classes, você vai agrupar. Quem vai formar uma classe incompleta, mas forma uma classe. Então, eu tenho 2 classes e 5 ordens. Então, esta é a nossa resposta. Olha só, qual é o algarismo que está representado na maior ordem? Então, sabemos que a maior ordem é justamente a última. E aí, é o algarismo 3. Quantas dezenas tem esse numeral? Galera, quantas dezenas é saber quantas vezes o 10 está aqui dentro. Bem, se eu quero saber quantas vezes o 10 está lá dentro, eu preciso dividir. Mas o titio vai te dar uma dica feroz. Olha só, o 10 não tem um 0? Então, para não precisar dividir, você vai apenas eliminar o primeiro algarismo, 478 dezenas. Galerinha, nesta próxima questão, bem, ele vai te dar aqui 3 afirmações para que você possa, então, saber qual é o numeral que representa. Então, olha só. Primeira, as duas primeiras, 0. Tem 0 nas duas primeiras. Opa! Não tem 0. Então, já irei eliminar este item. Pronto, eliminado. Agora, o algarismo das centenas é o 3. Bem, quem é que não vai ter na centena o algarismo 3? Tem o algarismo 3 na centena. Opa, não tem um algarismo 3 na centena e aqui tem. Então, vou eliminar agora este aqui. Beleza, galerinha. E por último, o algarismo 9 tem valor posicional 9.000. Pessoal, bem, 9.000 então representa o 9 na quarta ordem. Eu tenho este item e este item. Onde é que eu tenho 9 na quarta ordem? Opa, item A. Então, elimino esse. E a nossa resposta, bonitinha, charmosa, feliz, item A, de coração. Galerinha, olha só. Vamos agora trabalhar um pouquinho. Trabalhamos agora o sistema decimais. Pessoal, os números naturais é formado por esse conjunto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e infinito. E aí tem uma simbologia particular, que é um subconjunto, que nós chamamos assim. Então, quando aparece esse asterisco, significa que o 0 não participa. Ou seja, palavra técnica, né, gente? São os números naturais não nulos, ou seja, sem a participação do 0. E aí, pessoal, algumas observações. Sucessor e antecessor. O que é o sucessor? Bem, para que eu tenha o sucessor de um número natural, eu tenho sempre que adicionar uma unidade, ou seja, o sucessor do 5 é o 6. E para que eu tenha o antecessor de um número natural, eu tenho que retirar uma unidade. Então, o antecessor do 9 será o 8. E também, uma outra observação, números consecutivos. Nos números naturais, para que eu tenha os números consecutivos, eu vou sempre adicionar uma unidade. 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7, 7 mais 1, 8, e assim sucessivamente. Pessoal, vamos agora exercitar um pouquinho, vamos trabalhar? Olha só, verificamos isto agora, então, verdadeiro, show. Item B, este conjunto dos números naturais no nulo é representado por estes símbolos. Perfeito, né, gente? O 0 não está participando, lacrou de novo, verdadeiro. O sucessor de 20 é o 21, perfeito. Se eu coloco 20 mais 21, 20 mais 1, 21, show. O antecessor de 21 é 20, massa também. 21 menos 1, 20. Perfeito, verdadeiro.
20 e 21 são números consecutivos. Se eu pego 20 e somo uma unidade, eu terei números consecutivos. Então, também verdadeiro. Esses dois conjuntos representam aí os mesmos símbolos? Galerinha, falso, né, gente? Porque sabemos que aqui não tem um zero, então tá falso. E trabalhamos aí, então com vocês, capítulo 1. Pessoal, tenham aí um excelente desempenho, estamos juntos e muito obrigado pela atenção. Um grande abraço do tio Renato.
Olá, queridos alunos, bom dia. Aqui, professor Acinelli de Ciências, retornando, então, para darmos continuidade aos vídeos, tá bom? Vale a pena lembrar que todos os procedimentos relacionados à higienização do nosso material, da sala, e a equipe aqui está tomando conta em relação a esses procedimentos, a esse protocolo de segurança. Caso o seu vídeo não esteja com a qualidade ideal para visualização, você pode alterar, estão em casa, nesse período de isolamento, então a internet pode, porventura, dar uma titubeada, ou então travar, você tem a disponibilidade de acessar esse vídeo posteriormente. Apesar de estar sendo transmitido ao vivo, eles vão ficar disponíveis na plataforma do YouTube para que você possa assistir no momento que você achar mais interessante, pausando o vídeo, verificando os apontamentos do professor, assistindo com mais calma, tá bom? Então, essas dicas são bastante importantes e vamos lá continuar, que é um capítulo que vai falar sobre imagens, espelhos e lentes, tá bom? Então, peguem seu material, acompanhem e vamos lá. Começando a falar especificamente sobre espelhos planos, né? Então, nós temos algumas características interessantes sobre os espelhos planos que vamos abordar aqui. Primeiro, da mesma maneira que a imagem se forma por reflexão, ou seja, os raios luminosos batem na superfície espelhada e refletem, que é o processo de reflexão, em uma superfície de um lago, isso vai acontecer também nos espelhos planos. Então, você pode até verificar aqui um exemplo que foi dado, onde nós temos um lago, processo de reflexão mais nítido ou não, depende da superfície que você está verificando. Como essas imagens são formadas? Então, quando nós falamos de espelhos planos, tem a seguinte característica, vamos lá. A imagem se forma em um espelho plano, é uma imagem virtual. Professor, o que é uma imagem virtual? Vamos pegar o exemplo aqui dessa imagem. Então, nós temos aqui a observadora, eu tenho aqui a superfície espelhada, ou seja, frente, eu tenho uma vela na frente do espelho, e aqui eu tenho a imagem sendo refletida. Então, o que é uma imagem virtual? É a imagem que se forma por trás do espelho. Então, quando você está de frente a um espelho plano, a visualização característica, a distância entre o objeto e o espelho sempre vai ser a mesma distância entre a imagem que vai ser emitida e a superfície espelhada. Como assim, professor? Se eu tenho uma vela que está sendo colocada na frente do espelho, a uma distância de 50 centímetros, é a distância que você tem. Não é uma imagem ampliada, nem uma imagem reduzida. É sempre a mesma distância. Então, segunda característica da imagem dos espelhos planos. Terceira, o tamanho da imagem virtual corresponde ao tamanho do objeto. Então, nós temos do mesmo tamanho que eu tenho uma vela, 10 centímetros a vela, a imagem virtual também vai ter esse mesmo tamanho, 10 centímetros. Então, não vai haver ampliação nem redução. Vamos lá novamente, somente para fixar. Primeira característica é uma imagem virtual, sendo projetada atrás da superfície do espelho. É uma imagem com a mesma distância, então equivale à mesma distância do objeto ao espelho, espelho, imagem. E também é uma imagem que corresponde ao mesmo tamanho do objeto, não há ampliação nem redução. Direita ou esquerda? Os espelhos planos também possuem essa característica, que é justamente que a imagem formada em um espelho plano sempre vai ser reversa. O lado direito vai corresponder ao lado esquerdo, e o esquerdo corresponde ao direito. Então, quem nunca, né, na frente de um espelho, você movimenta aqui a sua mão direita, o seu reflexo da imagem que vai ser formada, que é uma imagem virtual, vai movimentar a mão direita como se fosse a esquerda e vice-versa. Temos aqui um exemplo no próprio slide, onde nós temos uma menina em frente a um espelho, ela está com um livro debruçado sobre o braço direito, e lá corresponde como se fosse o esquerdo. Então, a imagem reversa, outra característica do espelho plano. Exemplo do nosso cotidiano, vamos lá. Nas ambulâncias, os carros do Corpo de Bombeiros também tem essa característica, né? Na frente do carro, você tem um nome escrito de forma reversa. Então, você olha do carro mesmo, propriamente dito, você observa lá o nome ambulância está errado. Então, você pensa, poxa, o cara que errou na hora de colocar as informações. Estou ao contrário, mas não. Por que é feito isso? Quando o condutor do veículo, o motorista, está dirigindo, ele está sempre se guiando pelos retrovisores, espelhos retrovisores, que um espelho no caminhão
na ambulância em si. Porém, quando ele é visualizado pelo condutor do carro que está à frente, ele consegue ler da forma correta. Então, é por isso que é colocado dessa forma nesses carros, né? Tanto carros de bombeiro, carros da polícia ou da ambulância. Então, fica esse esclarecimento para quem não sabia. Ampliar ou reduzir uma imagem, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa alteração. Porém, no espelho esférico, você vai possuir a superfície curva, né, obtida com moldes de uma esfera. Como assim, professor? O espelho esférico ele tem um molde de um objeto esférico, como o próprio nome já diz. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui uma esfera, e se uma dessas superfícies, dessa área que ela for retirada, eu vou formar essa característica. Ou côncavo, ou convexo. Então, os espelhos planos, eles vão ser classificados em côncavos e convexos. Vamos dar um exemplo de uma colher. Para quem não entendeu, tem muita gente que se confunde ainda a diferença entre eles. Uma colher, a parte de cima da colher, ou seja, da concha da colher, é a parte mais a côncava, não é isso? E a parte de baixo, a superfície convexa, é a que seria a que se projeta para frente. Então, nós temos essa característica aí dos espelhos, que também você vai encontrar em situações do dia a dia. Vamos entender agora algumas características das imagens sendo formadas em espelhos côncavos. Somente espelho côncavo. Vamos lá. Primeiro, os objetos localizados mais próximos de sua superfície vão formar imagens, ou seja, eu tenho um espelho côncavo e eu tenho um objeto que está próximo a ele. Como é que essa imagem vai ser? Essa imagem vai ser direita. Professor, o que é uma imagem direita? É com a mesma orientação do objeto. Mesma orientação. Se ele está para cima, ele vai ter a imagem sendo projetada para cima. Se está para baixo, imagem para baixo. Então, é direita. Ampliada, um tamanho maior a imagem, e virtual. Já disse para vocês que nós temos a diferença da imagem virtual para uma real. A imagem virtual que se projeta atrás da superfície do espelho. Então, objetos próximos a um espelho côncavo, eles vão formar imagens direita, ampliada e virtual, ok? Para objetos localizados à distância, então, quando você distancia de um espelho côncavo, você vai ter uma característica já diferente. Vão ser imagens invertidas, o que estava direito vai inverter, imagens menores e imagens reais. A impressão que você tem é que ela está sendo projetada na frente da superfície. Você pode fazer esse exemplo na colher. E forma menor e imagem real também. Vamos para o próximo. Uma aplicação da higiene da sua boca, dos seus dentes. Então, ele tem um pequeno espelho côncavo que vai se aproximar, trazendo essas imagens como nós caracterizamos, né? A imagem não está invertida, a imagem está direita, não está reversa. A imagem é projetada atrás da superfície do espelho e a imagem não é ampliada, então, tamanho real. Espelhos convexos. Nos espelhos convexos, né, que ele tem a superfície ao contrário. O côncavo, nós já falamos que é dessa forma, o convexo ele vai projetar para frente. Nós temos as seguintes características. Sempre vão formar imagens com essas características aqui. Imagens virtuais, como eu já disse, são projetadas atrás da superfície do espelho. Imagens direita, ou seja, ela é com a mesma orientação, ela não é invertida. Então, se o carro está posicionado com o teto para cima, você vai ver danos ou equívocos do aluno em relação a isso. Uma coisa é eu falar que a imagem é menor, mas às vezes o aluno diz, professor, mas eu consigo ver muita coisa no espelho. Vamos falar sendo um pouco mais prático. Um espelho que é colocado nos supermercados. Ali é um exemplo de um espelho convexo. Aquele espelho redondo, grande, ele é boleado, né? Então, espelho convexo, e você tem uma maior visualização. São colocados também, às vezes, em guaritas de prédio, para ajudar o porteiro a visualizar. Então, ó, naquele momento, o porteiro está enxergando as pessoas bem menores. Então, a imagem é menor, porém, o campo de visão do porteiro vai ser muito maior. Por quê? Imagina que você tem uma área com 4 pessoas. A partir do momento que você está
refletindo isso em um espelho convexo, essas pessoas vão estar bem menores, então caberiam mais elementos naquele mesma área do espelho. Então, a imagem é menor, porém o campo de visão é ampliado. O campo de visão e não a imagem. Tá bom? Ampliar ou reduzir. Exemplos que você já utiliza a lente, né? Os óculos, as lupas, as lunetas, o olho mágico. Quando você chega alguém na sua residência, você olha através de um olho mágico, você tem uma imagem lá reduzida, porém um campo de visão ampliado. É o que eu falei para você, a diferença da imagem para o campo de visão. Então, tudo isso, todos esses exemplos vão utilizar como princípio a utilização de lentes, que elas vão causar um desvio da luz por um processo de refração. Logo, são diferentes dos espelhos. Comecei a revisão falando de refração. A luz vai passar por essa superfície e vai ter pequenas mudanças na sua direção. Um exemplo, se você pega um feixe de água, passa por um copo de vidro com água, um feixe, perdão, de luz, e passa por um copo com água, esse feixe de luz ele vai ver um pequeno desvio, que vai passar por um processo de refração. Se essa luz incide e retorna, é reflexão. Então é importante frisar esses dois pontos. Nós temos dois tipos de lentes. Inclusive, no próximo capítulo, nós estaremos, na quarta-feira, tendo essa aula, explicando sobre como essas lentes podem interagir na correção de alguns problemas de visão, tá bom? Então nós temos dois tipos de lente. Uma lente convergente, essa lente que está exposta aqui, e a lente divergente. Vamos à questão dos conceitos. A lente convergente, o nome já está falando, o raio de luz, ou seja, o feixe de luz, ele vai convergir para um determinado ponto de foco. Entendeu? Então você observa, os raios de luz estão vindo, vão passar pela lente, lembrando, se ele tocasse e voltasse, era um processo de reflexão. Nós temos aqui um processo de refração, eles ultrapassam aquela luz que vai estar passando pelo objeto. Então, também por um processo de refração, os raios de luz vão vir, vão passar pelo objeto, no caso a lente divergente, e ele vai expandir, ou seja, vai abrir esse campo. Consequentemente, essas informações estão relacionadas à ampliação e redução das imagens com a lente. Se eu tenho uma lente convergente, essa imagem ela vai ser reduzida e vai convergir para um ponto. Então, vai haver uma pequena redução. Já numa lente divergente, você vai ter uma ampliação. É o que você vai perceber na utilização de várias lentes do nosso cotidiano. Como eu falei, uma lupa, quando você utiliza essa lupa para aumentar um objeto, você vai estar utilizando aí uma lente. Voltando aqui, para que nós possamos finalizar. Eu sei que esse conteúdo é um conteúdo que, de repente, pode ser bem diferente para os alunos do sexto ano, porém, é o que a BNCC propõe, né, que vocês tenham um conhecimento mais amplo e possam estar utilizando isso da melhor forma, até para que vocês já tenham vivência desses conceitos e possam ser aplicados posteriormente. Então, para finalizar, vamos só fechar aqui os pontos importantes. Primeiro, espelhos planos, você tem a característica do processo de de reflexão. Os raios vão incidir e vão voltar em direção ao objeto. Vocês vão ter formações de imagens virtuais, formação de imagem também na mesma distância e no mesmo tamanho do objeto que vai ser refletido. Características do espelho plano. Direita e esquerda, então as imagens são do tipo reversa. O lado direito corresponde ao lado esquerdo e o esquerdo ao direito. Então a imagem que é reversa também, da ampliação da imagem, que aí nós já vamos utilizar espelhos côncavos ou convexos, que seriam justamente os espelhos esféricos. Espelho côncavo tem uma característica de projeção, a imagem, se estiver próximo, vai ser direita, ou seja, com a mesma orientação, vai ser ampliada e vai ser virtual, sendo projetada atrás da superfície do espelho. E se a imagem estiver longe do espelho côncavo, ela vai ser projetada à frente da lente, do espelho, no caso. E as imagens sendo feitas, ou seja, projetadas ou visualizadas através de um espelho convexo, tem a característica de ser imagem virtual, imagem direita, ou seja, com a mesma orientação, e imagens menores. Ressaltando o que eu falei para vocês, uma imagem menor
você vai ter um maior campo de visão, tá ok? Lentes divergentes e convergentes, que vamos trabalhar esse conceito mais apurado no capítulo 3, quando falarmos sobre a questão da visão. E, por fim, finalizamos aí com os principais apontamentos desse capítulo, do capítulo 2. Espero que vocês visualizem essas informações da melhor forma. Ok, então nós vamos finalizando, lembrando, essa é a última aula do dia, do 6º ao 9º ano. As aulas do ensino médio estão sendo transmitidas no período da tarde. Continuem os estudos, por mais que vocês estejam em casa, façam os estudos domiciliares, acompanhem. Como eu já disse para vocês, os vídeos estão disponíveis na plataforma do YouTube, você pode acessar, pausar. Um forte abraço, valeu.